E nesta noite, eu quero muito rapidamente pensar sobre uma mãe fantástica, uma mãe incrivelmente poderosa, que a Bíblia, ela nos apresenta. Sabe, é que na nossa vida, você já me ouviu falar sobre isso, mas eu vou repetir. Na nossa vida, todas as circunstâncias têm uma resposta na Bíblia. Basta a gente procurar desapaixonadamente que nós vamos encontrar a resposta. A grande questão é que muitas das vezes a resposta da Bíblia não é aquilo que a gente quer ouvir, mas ainda continua sendo a resposta e única possível para nos transformar à imagem do nosso bom e eterno Jesus. Por isso eu quero pensar nesta noite, uma mulher que vai nos ensinar um pouco sobre a fé e a resiliência. Uma mulher fantástica, que a Bíblia dá-lhe o nome de Rispa. Vamos ver o relato desta mulher, ou da história dela, no livro de 2 Samuel, capítulo 21. E vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo e seguirmos a leitura. Diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. E o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: a fome veio porque Saul e a sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então, o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, guarda isso bem na sua mente, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam: prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei, farei o que me pede. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Saul, com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Berzilai, de Meolá. Os homens de Gibeon, os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos no mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rosta e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes-Gileade para reaver os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. 13. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executados. 14. O rei ordenou que os ossos de Saul e Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu as orações em favor do povo. Para completar e trazer mais luz ao nosso entendimento, Josué capítulo 9 e o versículo 15 diz assim: Josué
fez um tratado de paz com os gibeonitas e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. Deus, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, pois nós precisamos ouvir a tua voz. E ajuda-nos a aplicar essas lições nesta noite em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que fantástica a história, que desdobramento e, consequentemente, que mulher fantástica, que mãe extraordinária. Esta mãe tão fantástica, a Bíblia diz que o seu nome era Rispa. Bom, um nome fantástico para você que está procurando um nome para colocar numa criança, por exemplo, né? Um sobrinho, um primo, um afilhado, coloca o nome, se for menina, coloca o nome de Rispa. Vai ser um bullying terrível. Meu Deus do céu. Que nome! Até porque o significado desse nome, esse nome que é hebraico, o significado é carvão ou pedra quente. Então a mulher é mesmo valente. Imagina, o negócio é quente, ela é aquecida. E diga-se de passagem que a lição que ela nos traz enquanto mãe fantástica é para aquecer o nosso coração. É para aquecer o nosso coração. Porque ela nos fala sobre o que significa uma fé inabalável. E, consequentemente, uma postura de resiliência diante de situação adversa. Nós encontramos Rispa num contexto bastante difícil. O contexto que eu acabei de ler era um contexto de fome, um contexto de violência, um contexto de buscar justiça e também um contexto de reconciliação. Ali estava aquela mãe fantástica, concubina de Saul, o primeiro rei de Israel. Ela foi mãe de 2 filhos de Saul, Armoni e Mefibosete. Outros nomes fantásticos também para você colocar nas suas afilhadas aí, né? Paulinha, pode colocar esses nomes. A história dessa mulher é forte. A história dessa mãe é forte, porque é marcada pela tragédia que acontece após a morte de Saul, o seu esposo. Depois que Saul foi morto e Davi foi ascendido ao trono, ao reinado, a Bíblia diz que houve fome em Israel durante 3 anos consecutivos de fome em Israel. E aí, Davi, até então, dependente de Deus, ele vai até ao Senhor e pergunta: por que essa realidade de fome? E o Senhor revela para ele, Davi, a causa da fome. E diz para ele: olha, é que a casa de Saul pecou. Há sangue na casa de Saul. Eles mataram os gibeonitas. Eles querem simplesmente exterminar. Mas a gente precisa entender um pouco também a preocupação de Saul. Saul queria um povo limpo, um povo sem mistura. E a pretensão dele era acabar com todos os gentios no meio do povo de Israel. Por isso, ele cai num grande erro de descumprir, de quebrar um juramento que foi feito por Josué séculos antes de que Israel não levantaria para ferir os gibeonitas. Nós temos isso no livro de Josué, capítulo 9, de 13 até o 15. Aí o que acontece é que, diante desse pressuposto da fome, que Deus orienta a causa a Davi, Davi procura de alguma forma aplacar a ira de Deus para ver se a fome passasse. E o que é que ele faz? Em vez de buscar a Deus para saber qual o posicionamento, Davi vai agora, já não vai buscar Deus, mas ele vai atrás dos gibeonitas. E diz para eles: olha, o que é que eu posso fazer para resolver o problema entre nós e vocês? O que é que eu posso fazer para reparar
Meu irmão, todas as vezes que a gente não vai a Deus como Senhor da nossa vida, a probabilidade de nós errarmos nas nossas escolhas é de 100%. Repara o que aconteceu. Davi chama os gibeonitas para o seu reino, para uma reunião exponencial, e eles pedem ele 7 filhos de Saul. 7 filhos de Saul. Diga-se de passagem, Deus não pediu nunca sacrifício de ninguém. Deus nunca autorizou sacrifício humano. E Davi caiu num grande erro, porque gibeonitas pediram sacrifício humano. E o que Davi fez? Ele deu, ele entregou, porque ele queria, meu irmão, se escapar da fome, ele queria se livrar da perseguição, ele queria um escape a qualquer custo, inclusive a custo de sofrimentos alheios. E entre os 7, 2 filhos de Rispa estavam no meio. Davi consentiu a morte deles. Ele só poupou Mefibosete, que era filho do seu irmão Jonatas. E diga-se de passagem, Davi deveria lembrar, porque ele preservou, ele poupou Mefibosete por causa de uma promessa, por causa de um juramento que ele fez a Jonatas antes de morrer. Então ele já deveria saber que nenhum juramento poderia ser quebrado. A nenhum custo, juramentos nenhum poderiam ser quebrados. Os moços foram executados e foram expostos, deixados à rua. Mas por que, meus irmãos, esses moços tiveram que ter um fim tão trágico? Por que esses moços tiveram que simplesmente serem mortos e deixados à luz do dia? Josué capítulo 15, versículo 9, diz que Josué fez um tratado de paz com os gibeonitas e garantiu que poupariam a vida deles. E os líderes de Israel confirmaram este acordo mediante um juramento. Aqui já vai a primeira lição. E é uma lição de cuidado. Nós precisamos ter cuidado, porque as nossas alianças podem gerar consequências desastrosas aos nossos filhos. Saul, nem os seus filhos estavam no momento do acordo que Josué fez. A despeito disso, nem a Deus também ele consultou para fazer o acordo. Mas fizeram um acordo e toda a comunidade subscreveu o acordo. E o acordo custou vida dos descendentes de Saul. Meu irmão, você e eu, nós precisamos pensar em aliança que nós fazemos, porque podem ter consequências desastrosas para os nossos filhos. Porque a aliança são registradas, ou quando são registradas diante de Deus, elas ganham um peso de responsabilidade e de compromisso. Mateus capítulo 18, versículo 18 diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E diante de Deus, toda a aliança, é como diz o salmista no número 15 do Salmos, toda a aliança feita diante do Senhor precisa ser cumprida, ainda que eu saia prejudicado. Ainda que eu saia prejudicado. Meu irmão, nós não podemos desfazer das alianças de forma leviana, sem pensar nas consequências que poderão trazer sobre os nossos filhos. Os israelitas tinham jurado e violar um voto era uma transgressão muito grave diante dos olhos de Deus. E Deus não pactuava. Era melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir diante de Deus. Repara o que Números capítulo 30, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: Moisés mandou chamar os chefes da tribo de Israel e disse: foi isso que o Senhor ordenou? 2. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra, fará exatamente o que prometeu.
Isso mostra o quanto Deus é rigoroso para com que os homens cumpram seus votos que fazem. Deus é rigoroso para que os homens cumpram as suas obrigações para com os outros, para com Deus. É por isso, antes de você pensar em falar para as pessoas, estamos juntos, certifica se está junto de verdade. Porque fazer um voto e não cumprir diante de Deus é uma grave transgressão. Então, meus irmãos, repare aqui, ainda que saiamos em prejuízo, mas se nós votamos, nós precisamos cumprir. Sabe, quando eu paro e olho para essa história, eu vejo que o final dela deveria ou poderia ser diferente, doutor Valdeci. Poderia ser diferente se Davi, ao invés de consultar os gibeonitas sobre a solução para o problema, ele fosse buscar ao Senhor, Deus, como ele foi buscar para entender a causa do problema. Para a causa do problema ele foi buscar, agora para a solução ele já não foi buscar a Deus. Ele simplesmente quis usar da sua habilidade, dos seus relacionamentos e deu no que deu. 7 inocentes foram entregues simplesmente por falta de uma dependência de Deus. Por isso, cuidado, meus irmãos. Mães, nesta noite. Pais, a propósito. Cuidado com quem você tem recebido conselhos para a educação dos seus filhos. Cuidado com quem você ouve quanto à educação dos seus filhos. Davi não ouviu Deus. A consequência foi grave. Por isso, mães, pai, busquem a Deus para terem orientação para a educação do seu filho. Mas eu quero muito rapidamente considerar aqui 2 lições que nós podemos extrair da postura desta mãe fantástica para a nossa vida. A primeira lição, nós temos aqui no versículo 10, é a sua determinação e força em face da tragédia que ela estava vivendo. Repara o que o versículo 10 vai dizer para nós. De 2 Samuel, capítulo 21. Diz assim: ela tomou um pano de saco. Ela estendeu para si sobre uma rocha. E desde o princípio da saga até que sobre eles caíssem água do céu. E não deixou que as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo. Meu irmão, essa mulher estava diante de uma tragédia. Esta mãe estava diante de uma situação totalmente violentíssima. E diga-se de passagem, a outra mãe, sequer a gente ouve falar sobre ela, que tinha 5 filhos. Mas a postura e a resposta de Rispa, que tinha só 2, nos alimenta a alma, nos incendeia com esta determinação que ela teve. Sabe, a nossa vida é bem certa que na nossa vida nós vamos lidar com desafios e muitos deles inesperados e muitos devastadores como esta mulher. Nem nos seus piores sonhos ela pensou que precisaria lidar com a ausência física de 2 filhos numa sentada só. Mas a determinação dela nos ensina que, mesmo nas circunstâncias difíceis, nós podemos encontrar força para continuar, lutar e acreditar naquilo que é certo, correto a ser feito. Essa mãe, meu irmão, apesar desta horrível realidade dela, ela teve uma postura, uma atitude extraordinária. A Bíblia diz que ela tomou o saco de pano. A Bíblia, quando fala de saco de pano, ela sempre faz referência ao arrependimento e à humilhação diante do Senhor Deus. Sempre que você vai ver a pano de saco na Bíblia, ele está linkado diretamente a arrependimento e a humilhação. Diga-se de passagem, era aquilo que estava precisando o povo de Israel, começando do seu rei. Porque estavam fazendo concessões com quem não era do povo de Deus, com quem não era israelita. Ele estava ouvindo inimigo.
e simplesmente deixou-se levar pela conversa do inimigo, prejudicando o seu próprio povo. Ela toma uma atitude de arrepender-se, de jogar-se diante do Senhor, de humilhar-se, reconhecendo a sua pobreza do espírito e a dependência dela do nosso Senhor, apesar de o que estava fazendo era velando o corpo de seus filhos sem vida. O texto continua dizendo que esta mesma mulher, ela toma um pano de saco, mas ela não deixa que as aves do céu repousassem sobre eles, nem mesmo os animais do campo dilacerassem o corpo daqueles filhos. Meu irmão, esta ação desta mãe não apenas demonstra o amor incondicional, inabalável, como uma mãe tem, num ato de proteção a seus filhos. A mãe protege, a mãe cuida dos seus meninos. Eu estou nesta idade, que eu não vou falar para não constranger os outros, mas a minha mãe, meu irmão, toda vez que eu ligo para ela, ou toda vez que eu vejo ela, a primeira coisa que ela fala para mim: você está comendo? Maravilha, eu estou. Paulinho um pouquinho mais, mas eu estou. Cuidado, proteção, você está um pouquinho... Eu falo assim: meu Deus do céu, doutor. Ela fala sempre para mim: você está um pouquinho magro. Eu falei: meu Deus do céu. Uma mulher lá do outro lado do Oceano Atlântico, ela vê. Isso é coisa que sua mãe entende. O pai não entende não. O pai é fraco para entender essas coisas. A mãe entende proteção, mas também a ação de Rispa é um protesto silencioso pela causa, ou seja, pela injustiça que fizeram a seus filhos, expondo eles a uma circunstância horrível que levou-los à morte sem culpa nenhuma. Sabe, era vergonhoso no tempo de Davi um corpo ser simplesmente comido por bichos, por animais. Era vergonhoso para a família que permitisse que isso acontecesse. Rispa, ela fez tudo para que seus filhos não sofressem essa tamanha humilhação. Meu irmão, mães, perceba o exemplo de uma mãe fantástica aqui. Ela fez de tudo. Ela continuou, apesar da ausência da vida naqueles filhos, ela não abriu mão deles em hipótese alguma. Por isso, se você está orando pelos seus filhos e eles não estão aqui nesta noite, ei, não pare de orar. Continue orando. Não deixa eles a sua sorte. Porque se você parar de orar, aí é que eles vão se dar mal mesmo. Continue orando. Não negligencie esse compromisso. Porque esta mãe, ela permaneceu firme. Ela não deixou seus filhos. Ela acreditou na justiça divina. Mesmo lidando com uma profunda tristeza. Por vezes, os filhos, eles tomam caminhos que provocam profundas tristezas nos pais. Mas mães, não desista. Continue orando. No tempo de Deus, para a glória de Deus, o milagre vai acontecer. Você pode dizer amém? Rispa permaneceu firme para dizer para nós que mesmo quando você não entende os planos e os propósitos de Deus, a sua fé em Jesus pode te sustentar. Ainda que os seus olhos não estejam vendo, a sua fé em Jesus Cristo pode te sustentar. Por isso, vai a Jesus, entrega os seus filhos nas mãos do Senhor. Aprendamos com esta mãe fantástica, exponencial aqui. O amor de mãe não conhece limites. Não conhece limites. Eu quero ver um ser fantástico como mãe. Meu irmão, mãe só tem outra igual a ela. Ela mesma.
Meu irmão, repara, é que essa mulher está nos ensinando que além do amor não conhecer limite, a fé é que sustentava o amor dela, que protegia seus filhos sem esperar nada em troca, porque eles já não poderiam fazer nada, eles já estavam mortos, mas ela não abriu mão, ela continuou os amando. Meus irmãos, mães, ainda que seus filhos estejam mortos nos seus pecados e delitos mais terríveis, acredite no poder de Deus e continue fazendo a sua parte. Nenhuma mãe já orou o suficiente a ponto de parar de orar pelos seus filhos. Por isso, continue orando. Uma poetisa brasileira escreve que o amor de mãe é aquele que nunca se esgota. Mesmo quando o filho escolhe trilhar caminhos tortuosos, transformando sua paz em aflição. Nunca esgota. Por isso é que mãe é fantástica. Por isso é que nós precisamos louvar ao Senhor pelas nossas mães. Continuam nos amando, apesar de nós. A gente só conhece um amor assim, da parte de Jesus Cristo, que é o único que nos ama, apesar de nós. Mães, não desanimem diante das dificuldades, diante da incompreensão. Por vezes você pode parar e dizer: meu Deus do céu, eu criei esse menino, essa menina na casa do Senhor. Estava aqui na casa do Senhor. Abria a porta da igreja, fechava a porta da igreja, limpava o microfone. Pegou aí a visão, irmã Paulinha? Limpava os microfones. E agora ele está longe. O que eu vou fazer? Não se desespera. Dobre os seus joelhos. Faça como Rispa. Cubra-se de pano de saco em arrependimento e humilhação diante do Senhor em favor dos seus filhos. Não fique acusando-os. Não fique jogando pedra nem palavras de maldição a eles, porque eles são a herança do Senhor para ti. Abençoa eles apesar deles. Ore por eles apesar deles. E o milagre vai acontecer. Amém. Amém. Meu irmão, não entenda o seu tempo de conversa com seus filhos, de conselho com eles, como tempo perdido. Não, não, não. Não entenda o seu tempo exclusivo de oração a Deus em favor dos seus filhos, faça sol ou faça chuva, como tempo perdido. Não. Mães, apesar da resposta dos seus filhos, a despeito das suas orações, continue atendendo ao bom andamento da sua casa. Provérbios 31, 27. Invista nos teus filhos visando o futuro. Porque hoje você está aqui. Talvez eles não estejam. Mas amanhã, a Deus diz respeito. E basta uma palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, para que realidades inexistentes apareçam. O coração dos seus filhos não é estranho a Deus. Por isso, entrega nas mãos do Senhor. Rispa nos ensina que mais, ou mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, que muitas das vezes é simplesmente consequência das escolhas deles mesmos, dos filhos, nossa fé pode nos ajudar a fortalecer e a enfrentar esta realidade. Rispa não recusou, ou não permitiu recusar o cuidado com seus filhos, apesar da morte. Mas nós temos uma segunda lição importante, que nós aprendemos com esta mulher fantástica. Primeiro é sobre a sua determinação. Segundo é sobre a sua resiliência. A resiliência dela, alimentada pela fé, levou a mudanças significativas para a realidade familiar, mas também levou
a restauração de toda uma nação. A resiliência não se dobrou diante de situação adversa. Tem gente, tem mães, tem pais, que por muito menos abrem mão dos filhos. Por muito menos param de orar por eles. Por muito, mas muito menos, já não se importa. Mas esta mulher, repare aqui no versículo 11, diz assim: quando Davi soube o que Rispa, esta mulher, esse nome fantástico, concubina de Saul, havia feito, quando ele, Davi, ouviu o que ela fez, 12 diz, ele foi. A postura dela moveu atitude em Davi. Há poder de uma mãe incrível. Poder de uma mãe que entende o chamado de ser mãe. Sabe, a postura dessa mulher moveu o coração de Davi. E Davi, que estava lá no palácio, acredito eu, tomando uma água de coco, porque é muito bom também tomar uma água de coquinha. Davi levantou, saiu do palácio, Paulinho, e foi até Gileade para requerer o corpo que estava perdido. Tudo isso pela resiliência de uma mãe que não olhou circunstâncias, não olhou para trás, mas ela era quente de amor pelos seus meninos. E nada parou. No 13 vai dizer que Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. Tudo isso por uma atitude de uma mulher, de uma mãe. Mãe, você tem tanta força que talvez nem você mesmo saiba, de mover o coração do rei. Meu irmão, e repara o que vai dizer no versículo 14, este é mais perfeito. A parte C do versículo 14 diz que depois da postura de Rispa, depois da resiliência comprovada dela, que incendiou Davi para sair da sua zona de conforto, depois disso, Deus atendeu a oração do seu povo. Meu irmão, percebe aqui o que uma mãe com o coração inclinado para Deus, ela pode causar no meio da sua família e da sociedade em que ela está. Deus passou a ouvir o povo novamente, porque ele tinha cerrado a resposta às orações do povo por causa da desobediência. Agora ele abre novamente, por causa da postura de uma mãe. De uma mãe. A dedicação de Rispa tocou o coração de um rei, quando ele ficou sabendo o que ela fez. O que ela fez? Ela só não abriu mão da herança dela. Os filhos eram a herança dela. Ela não abriu mão. E quando Davi ficou sabendo disso, ele providenciou o enterro digno para Saul, para Jonatas e para seus filhos. Meu irmão, Deus, Ele pode usar nossas ações de fé para promover mudanças no meio dos nossos parentes, dos nossos familiares. Deus pode usar a nossa postura de fé para trazer dignidade e honra, até mesmo nas situações mais desesperadoras, como era a realidade de Rispa e de todo Israel. Deus usa a postura desta mulher. Rispa, meu irmão, ela não só lamentava a perda dos seus filhos, mas também ela estava sinalizando uma esperança, mediante a sua fé em Jesus, acreditando que a sua ação ia provocar uma mudança. E diga-se de passagem, a fé desta mãe foi recompensada,
Porque Davi tomou medida de dignificar a memória de toda a família de Saul, dando-os um enterro digno. O que nós aprendemos aqui? É que a fé e a esperança são fundamentais, especialmente no tempo de crise. A fé que o nosso Deus pode e a esperança que o nosso Deus fará. Mesmo no tempo de crise, acreditar que a mudança é possível e agir com base nesta fé que nós temos em Jesus e na esperança. É desta maneira que as mães e os pais precisam agir, para que inspiremos outros pais que talvez estejam vivendo situações mais delicadas do que as nossas. Porque nós, como seres humanos, e principalmente dentro desta cultura individualista, a gente acha que só nós sofremos. Nós achamos que a maior dor é a nossa. O maior desapontamento é o nosso. O maior tudo é o nosso. A cultura ensina isso. Mas só que tem pessoas que estão sofrendo bem mais do que nós. Tem pessoas com problemas sérios. E que precisam de ânimos. Precisam de encorajamento. E quem Deus vai usar? Você. Como Rispa. Deus usa uma mulher fragilizada pelo seu luto, pela sua dor, para em sua postura acertar os passos de toda uma nação. Meu irmão, o ato de Davi não só encerrou a vigília dolorosa de Rispa, porque o texto diz que durante todo o período da plantação ela estava, desde o início até o final, cuidando do corpo dos seus filhos. Não só veio encerrar, mas também veio mobilizar uma grande mudança da parte do povo em relação ao seu Deus. Meu irmão, negligenciar Deus não é um mérito da nossa geração. As outras também já vinham fazendo isso aí. A despeito dele ter outras prioridades. Mas o movimento de Davi e Rispa levou o povo a pensar, a ser curado. E só depois disso, versículo 14, depois disso, Deus atendeu as orações. Meu irmão, Deus honrou a fé e a resiliência desta mãe, trazendo restauração ao povo. Mães, Rispa era uma mãe. Uma. Deus honrou de tal forma a sua fé e a sua resiliência que trouxe a restauração a toda uma nação. Quantas mães nós temos aqui dentro? Será que não podemos, com a postura dessas mães, ver a restauração de Iguaí? Basta as mães seguirem o exemplo de Rispa. Basta os pais seguirem exemplo de Rispa. A minha oração é que nós possamos aprender com esta mulher, com esta mãe. Esta mãe que eu chamo de incrivelmente poderosa. Se pudesse fazer um filme da Rispa, o título de filme seria esse. Seria esse, na verdade. A mãe incrivelmente poderosa. A Mulher Maravilha pedia, era feio para esse filme. Porque a Rispa é tremenda, hein? Nós precisamos aprender com ela a importância de permanecer na fé, firmes. Viver esta nossa fé de forma convicta, principalmente quando as tempestades estiverem perto de nós. Não esqueça, o contexto em que essa mulher, esta mãe vivia, era um contexto de violência e de retribuição. Talvez, se fosse nós, hoje,
pensaríamos seriamente em retribuir ao Davi à medida que ele retribuiu a descendente de Saul. Mas Rispa não fez isso. Ela não deu a ele o que ele entregou a ela. Ela devolveu graça, amor, humilhação e arrependimento, e a nação mudou. A nação mudou. Meu irmão, uma ação de uma mãe foi catalisador para uma mudança e uma restauração. Que nós, nesta noite, possamos aprender com esta mulher a ter e a viver uma fé inabalável. Uma fé que não desequilibra diante das adversidades da vida. Uma fé que não é volúvel diante das precipitações humanas. Uma fé que confia na mão de Deus e que sabe que o Senhor está trabalhando através das nossas vidas. Por isso, nas lutas e nas provas, nós vamos continuar. Meus irmãos, minhas irmãs, mães exponenciais, que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, te direciona ou te direcione a esta fé e a esta resiliência, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, hoje agradeço ao Senhor por todas as mães e pela inspiração que nós encontramos nesta mãe Rispa, esta mulher poderosamente extraordinária. Deus, ensina-nos, enquanto filhos, enquanto maridos, a honrar e apreciar o amor, a dedicação e a fé de todas as mães. E conceda a elas força, conforto e alegria na sua jornada maternal, sabendo que a tua presença e o teu amor estão com elas sempre. Ajude-nos, Deus, a enfrentar as adversidades, como Rispa enfrentou, com fé e resiliência, sabendo que o Senhor está conosco em cada passo do nosso caminho. Nós oramos por sabedoria a cada mãe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Que você, nessa noite, seja assim, engajado com esta mãe muito fantástica. E não esqueça, se precisar de um nome, esse é um nome poderoso. Rispa. A Netinha pode colocar esse nome, doutor? Rispa. Fantástico esse nome. Que Deus, assim, em Cristo Jesus, nos abençoe.